tanto o YouTube quanto o Facebook. Eu te convido a compartilhar esse link, mas muito mais do que isso, vir participar conosco presencial assim que você puder. Gente, 2 recados assim, começando o culto. O primeiro é que a gente tem os banheiros lá em cima e tem um guarda-chuva aqui. Mas, se você quiser utilizar o banheiro aqui da entrada, ele já está em funcionamento. Então, você pode utilizar também o da rampa, tá bom? Segundo recado da noite. Hoje é dia de ceia, glória a Deus. Então, você que está aí na sua casa, prepara o suco de uva, um pedaço de pão para estar ceando com a gente. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 6, verso 46. Nós vamos falar sobre os 2 fundamentos. Semanalmente, eu encontro pessoas que falam assim para mim: Laira, eu sou cristã, minha casa é cristã, e eu nunca na minha vida imaginei que isso iria acontecer comigo, porque eu sou cristã. E aí, essa semana uma pessoa me procurou e falando questões do seu cotidiano, e ela falou isso para mim. E aí a gente lembrou, nós juntas lembramos dos 2 fundamentos, né? Porque o Espírito Santo de Deus é tão bom que quando a gente está nesses perrengues assim, né? Ele mesmo traz à memória aquilo que nos dá esperança e refrigério para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Então, os 2 fundamentos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Essa pessoa que, então, ouve a palavra de Deus e as pratica, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, e aqui em Uberaba a gente entende muito bem disso, né? Então, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, a gente vê aqui que a tempestade, a chuva, a enchente, ela vai vir para todos nós. O que vai diferenciar uma da outra é onde a gente construiu o nosso alicerce. Irmãos, todos nós vamos passar por dificuldades e situações na nossa vida em que nossa fé pode até ficar um pouquinho abalada. Não é verdade? Se você falar que nunca passou por isso, vamos conversar no final do culto, que eu quero saber o que você faz, além de orar e ler a palavra de Deus e ter comunhão. Porque tem momentos da nossa vida em que a gente vai ver o barquinho balançar e vai gritar por socorro mesmo. E está tudo certo. E o certo mesmo é a gente ter essa posição de filho de gritar por socorro. E não querer ir lá tampar o buraco do barco ou jogar a água para fora, né? Então, a gente tem que clamar para aquele que realmente pode nos salvar, que é Cristo Jesus. Amém? Então, nesse momento, nós vamos colocar de pé, nós vamos adorar esse Deus. E hoje o tema da pregação é o que pedir. E aí a gente tem que saber pedir para a gente poder receber. Estou dando um spoiler, não sou eu que vou pregar. Pode ficar tranquila, porque está aberto aqui. Então, a gente, nesse momento, nós vamos orar. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. E se você está passando por algum momento na sua vida de instabilidade, quero que você, essa noite, coloque diante do Senhor o seu coração. Amém? Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, o nosso coração, a nossa vida, Pai. E que a Tua presença possa estar conosco. O Senhor é exaltado, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Não existe Deus como o Senhor. Nada se compara à Tua beleza, à Tua grandeza. Que o Senhor nos ensine, Pai, a construirmos a casa no lugar certo, na hora certa e da forma correta. Para que quando a tempestade vier, Pai, a gente pode chorar, a gente pode desesperar, mas a gente vai saber, Pai,
que o Senhor vai estar conosco no barco, que o Senhor vai estar conosco no alicerce, que o Senhor vai nos sustentar. Espírito Santo de Deus, cura os nossos corações, a nossa alma, aquilo que a gente não consegue compreender, porque nós sabemos que quando chegarmos aí no céu, o Senhor vai revelar aquilo que está oculto. E aquilo que a gente não consegue hoje entender, o Senhor vai nos explicar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que morreu na cruz para nos salvar. E assim nós temos esse livre acesso ao Senhor. O Senhor pode trazer o conforto, o consolo e pode muito bem acalmar qualquer mar. O Senhor é maravilhoso, Deus. E essa noite o nosso coração nós queremos mais uma vez entregar ao Senhor. Nós queremos, Pai, consagrar cada canto da nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, onde nós passarmos pela rua, Pai, que a Tua presença possa se fazer real e que as pessoas possam ser inundadas pelo Senhor também, porque o Senhor não mudou. E o Senhor faz, Pai, a estéril dar luzes, o Senhor cura, o Senhor faz, Pai, maravilhas, mas o Senhor também às vezes deixa a gente passar pelos perrengues e estar conosco até neles, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque essa noite o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na Tua casa para Te adorar. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso e nada. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. As crianças vão lá para o fundo. Ah, sim. Que bênção, irmãos, estarmos juntos mais um domingo, né? Na presença de Deus. Amém? Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém? O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Vamos no churrasco? Então a gente fica alegre também, né? Mas não foi quando convidaram para o churrasco. E quem foi o salmista que disse isso? Rei Davi. Então você imagina agora, obrigado Paulinho, um rei que por ser rei tem tudo, que por ser rei tem todas as coisas a seu dispor, que nada do reino é fora do alcance dele, né? Então, se eu sou rei, até as propriedades do pastor Luiz são minhas, porque eu sou rei da terra. Então, um rei que tem tudo, que tem todos, que manda em tudo, que detém todas as posses, ele dizer, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do... Me alegrei quando me fizeram um convite. Me falaram, Davi, hoje é dia de culto e vamos lá na casa do Senhor. Então, o coração de um rei, Davi, que tinha tudo ao seu dispor, não se enchia de alegria nas coisas materiais, mas se enchia de alegria quando ele podia estar na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, o nosso coração, quando a gente se coloca na presença de Deus diariamente, por meio da leitura da Bíblia, por meio das nossas orações, por meio de um devocional, e também quando a gente está em comunhão com os irmãos na congregação, o nosso coração ele é convidado a se encher de alegria. O nosso coração tem que aprender a encontrar alegria na presença de Deus. Muitas das nossas dificuldades são porque a gente busca uma alegria que só pode ser encontrada na presença de Deus em outros lugares. Quem está entendendo isso? Então, muitas vezes a gente quer buscar uma alegria que só é encontrada na presença de Deus em outros ambientes, em outras companhias. Quem está compreendendo isso? Quando o nosso coração e a nossa alma vão se encher da verdadeira alegria a partir do momento que nós nos colocamos na presença do Pai. Seja na sua casa, seja onde você estiver, por meio de um devocional e também na igreja, é nesse momento que o nosso coração pode estar em contato, conhecer a verdadeira alegria, aquela que preenche os nossos corações e que por mais que a gente encontre um dia chuvoso, por mais que a gente encontre um dia de dificuldades, por mais que a dificuldade, o dia ruim bata na porta do nosso coração nesse dia, o nosso coração ele não vacila, ele continua confiante, porque nós descobrimos a alegria que é de viver na dependência de Deus, porque Deus é um Pai que não falha. A boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele é fiel para completá-la até o fim. Você pode dizer glória a Deus por isso?
E porque nós sabemos que o nosso Deus, a quem nós servimos, é fiel, então nosso coração se enche de alegria. Glória a Deus por isso. Alegria de saber que a nossa vida tem começo, meio e fim. Que nada para pela metade. Apesar que às vezes a gente coloca um pause, né, na nossa caminhada. Às vezes a gente coloca um pause lá, mas Deus nos ama tanto que Ele vai, nos resgata, nos junta novamente, como a palavra do Senhor diz, debaixo das suas asas, e a vida continua com o Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, mas antes o Gil, ele vai abrir para a gente lá em Tiago 4,3. Tiago também. Porque você viu que o tema da nossa mensagem de hoje é o que pedir. Tá vendo? Devia ser memória, né? O que pedir. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o que pedir. O que pedir, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre pedir, sobre o que pedir para Deus. Mas antes eu quero só, para embasar, pegar essa palavra de Tiago 4,3, que está escrito: quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados. Em algumas versões está escrito: pedem mal, para gastar em seus próprios prazeres. Então a Bíblia nos faz um alerta que a gente pode pedir de duas formas, né? A gente pode pedir da maneira boa ou da maneira má. E que Deus, Ele julga os nossos corações. Ele julga as intenções dos nossos corações. Ele conhece as nossas necessidades. Existe uma diferença entre aquilo que eu necessito e aquilo que eu desejo. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer distinção entre o que eu necessito e o que eu desejo. Muitas vezes a gente coloca as coisas que nós desejamos antes das coisas que nós necessitamos. Estão acompanhando isso? Mas Deus, como Ele é justo, Ele julga as intenções dos nossos corações e Ele conhece o que nós necessitamos e o que nós desejamos de maneira separada. E Ele nos chama, a palavra do Senhor sempre nos chama nas suas escrituras para uma reflexão. Para nós não só apenas lermos o texto, mas para a gente refletir e ver quais transformações esse texto pode trazer para as nossas vidas. Jesus, ele sempre ele nos incentiva a orar e a pedir. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Então Jesus ensinou a gente a pedir. Mas não é apenas o pedir, mas é o como pedir. Então nós aprendemos que existe também uma diferença entre quantidade e qualidade. Porque se a gente falar assim, sobre pedidos a Deus, quem aqui tem? Ah, vai ficar aí de mãozinha aí para baixo. Ah, eu não peço nada para o Senhor. Nem os anjos que estão aqui estão acreditando em você. Todo mundo aqui pede, não é verdade? Todo mundo aqui pede, diariamente, bastante muitas vezes, não é verdade? Nossa, perto do dia 5 para o dia 10, que é quando os boletos vencem, meu pai do céu, deve ter um canal lá no céu só de boletos a vencer de oração para chegar lá de maneira mais fácil. Porque é muito pedido, a gente pede muito, é verdade. A gente sabe disso. Tem muita quantidade e não estou julgando. A questão é como está a qualidade dos nossos pedidos. Porque o versículo nos ensina que, pedindo mal, nós não recebemos. Nós não temos sido atendidos. Pedindo de maneira má. O que é pedir de maneira má? É pedir pedidos sem propósito, sem sentido. Pedidos que não trazem sentido para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo. E é sobre isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35, que você já abriu aí, Lucas 18, 35. Amém? Todos acharam? Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, quem que era ele? Jesus. Estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas.
E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Jesus aqui de Nazaré. Repita comigo, Jesus. Agora como se você tivesse bem vivo aí no seu lugar. Jesus, o Nazareno. 38. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi. Agora repete comigo, filho de Davi. Não, é repetir, não é completar. Vamos lá, filho de Davi. Foi o Paulinho que puxou errado, todo mundo sabe. Verso 39. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupere a tua visão, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, no poder do Evangelho para salvar os nossos corações, salvar as nossas mentes, renovar, Pai, a nossa mente para a transformação do nosso ser. Que assim seja essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse é um texto muito conhecido, não é verdade? É um texto que nós já conhecemos, já ouvimos muitas ministrações sobre ele, mas é um texto muito rico porque sempre tem algo para nos ensinar. Ele relata um momento da vida tanto de Jesus, o seu ministério, como também desse cego. Nós temos aqui um homem que ele era cego e ele ficava sentado na porta da cidade, na beira do caminho ali para entrar na cidade de Jericó. Jesus, ele podia ter ido para Jericó em qualquer dia. Eu já preguei aqui sobre a intencionalidade de Jesus. Tudo o que aconteceu, que é relatado na Bíblia, no ministério de Cristo, sempre foi intencional. Ele sempre encontrou pessoas com propósito, sempre encontrou pessoas de maneira intencional. Ele sempre esteve em locais, frequentando ambientes de maneira intencional. E assim não é o contrário com os nossos corações. Jesus sempre vem nos encontrar de maneira intencional, não é verdade? Então Jesus ele vai passar para essa cidade de Jericó e de maneira intencional acontece nesse dia, nesse momento que está este cego à beira do caminho. Ele dependia de esmolas, de pedir recursos ali que ficavam. O cego, qualquer deficiente ali, a Bíblia nos ensina que era visto de maneira... não tinha um trabalho da sociedade de acolhimento. Então eles eram simplesmente... viviam na sua própria sorte. E muitos eram vistos como pecadores. Certa vez perguntam para Jesus, Jesus, quem que pecou para tratar desse cego aí? Outra questão. Foi o pai, foi a mãe, foi o avô? Jesus fala, ninguém. Não tem pecado nenhum, não tem maldição nenhuma, está tudo certo. Ele é apenas um cego que agora vai deixar de ser cego para a glória de Deus. E resolveu o problema. Então, esse cego, ele vivia na margem da sociedade. E ele estava ali vivendo à beira do caminho. E o 35, ele nos mostra que, primeira coisa que a gente tem que entender, ele era um homem cego. Bruno, mas isso é óbvio. E aí é que começam os nossos problemas. Porque o óbvio, muitas vezes, não é tão óbvio assim para a gente. A gente tem dificuldade de pedir bem, porque muitas vezes o óbvio não é tão óbvio. Então, como ele era cego, ele tinha deficiência, faltava para ele o quê? A visão. E ele entendia e sabia disso. Mas muitas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas de maneira muito ativa, de maneira muito bem, muito obrigado, porém com certas cegueiras espirituais em algumas áreas das nossas vidas. Estamos compreendendo isso? Muitas vezes tem algumas áreas das nossas vidas que estão tomadas por uma cegueira espiritual, porque a gente não tem discernimento do que a gente precisa.
E chegando Jesus diante de nós, nem que Jesus chegue para a gente hoje e fale, filho, o que queres que eu te faça? A gente tem a capacidade de pedir algo para Jesus, porque nós estamos cegos espiritualmente e não sabemos do que necessitamos. Estamos compreendendo isso? Muitas vezes, vivendo a nossa vida no automático, vamos, e acorda, e trabalha, e estuda, e dorme, e vive. Se Jesus hoje parasse e perguntasse, filho, filha, o que é que você está precisando? Será que nós teríamos tanta facilidade de responder? Ou será que nós teríamos dificuldade de reconhecer, de discernir, de identificar na nossa vida, no nosso coração, o que é que de fato nós estamos necessitando? Então, esse homem, ele era cego, ele reconhecia a sua necessidade e ele apresentou essa necessidade ao Senhor. A primeira lição que nós temos que tirar é que nós precisamos saber discernir a nossa necessidade diante de Jesus. Estamos entendendo isso? Porque caso contrário, nós vamos pedir e nada vamos alcançar. Vamos pedir e muitas vezes correr o risco de estar lá em Tiago 4,3, pedindo de maneira má. Não alcançando nada porque o nosso coração não reconhece nem aquilo que nós necessitamos. Vivemos conforme este mundo, que a base daquilo que nós desejamos. Então o mundo sempre está nos ensinando a viver na base daquilo que nós desejamos. Muito pouco do que nós necessitamos. Não é verdade? Então, eu vi essa semana 2 propagandas de celular. Né, de 2 concorrentes diferentes, né? Aí eu falei, amor, olha isso daí, acho que está na hora de eu trocar o meu, então vai. Aí passa pouco depois vem outra propaganda, Gil, de outra marca. Oh, não, agora eu quero é esse, viu? Esse daí que eu preciso. E a gente vai vivendo a vida, se a gente não perceber, sempre em cima daquilo que a gente deseja. É um exemplo bobo, mas aí eu vou orar para Deus pedindo o quê? Para não cair, para não quebrar mais, né? Eu não gosto de capinhas, para quem não pegou a referência. Mas, se a gente não discernir, a gente vai apresentar para Deus os nossos pedidos pautados no nosso desejo e não na nossa necessidade. Então, quantas pessoas nesses dias estão pedindo para Deus, para o Neymar se recuperar logo e para a gente ganhar o Hexa, não é verdade? Agora imagina Deus lá em cima, naquele canal de oração que chega até ele, olhando para nós. Aí olha para a gente, não é ninguém de nós, tá? É uma pessoa imaginária, diferente, de outra realidade. E aí Deus olha e a gente está pedindo aquilo que a gente deseja, que é ganhar o Hexa. E Deus recebe aquele pedido. E aí olha para a nossa vida. Aí o casamento está desestruturado, a família bagunçada, as finanças nem se fala, a agiota atrás, e não sei o que, e não sei o que lá. E a gente pedindo o quê? Aí eu te pergunto, deve ser difícil ser Deus, né? Porque enquadra ou não enquadra lá em Tiago 4,3? Pedi, mas nada recebeis, porque pedis mal. Porque os nossos pedidos, muitas vezes, estão desprovidos de propósito para as nossas vidas que nós estamos vivendo. E muitas vezes priorizamos coisas que são extremamente supérfluas, mas nós não estamos nos dando conta porque nós estamos vivendo segundo os padrões deste mundo. Que padrões são esses? Viver segundo aquilo que nós desejamos e não segundo aquilo que nós necessitamos. Quando nós descobrimos que em Deus nada nos faltará porque Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades, a gente consegue compreender Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Cristo, em Deus, nós temos suficiência para viver as nossas vidas. Mas quando a gente não entende isso, a gente vai sempre vivendo uma vida de maneira ingrata, porque a gente sempre coloca os nossos desejos não supridos diante de Deus, como se Ele tivesse obrigação, assinado um contrato e ter dado uma garantia que Ele fosse suprir tudo aquilo que a gente deseja, só porque a gente é cristão. E não existe isso na Bíblia, glória a Deus por isso. E é por isso que nós somos filhos amados, mas não filhos mimados.
Porque Deus cuida de nós segundo as nossas necessidades e não segundo os nossos desejos. Estamos compreendendo isso? Então este homem, ele era cego e sabia, reconhecia a sua necessidade e aprendeu a colocar ela diante do Senhor. Nós precisamos aprender a reconhecer também a nossa necessidade. Verso 36. Ele perguntou, esse homem perguntou, ouvindo a multidão que passava, ele perguntou, o que é que está acontecendo? Quem é que está aí? Quando falaram para ele, Jesus, ele, havido perguntado, ele vai se posicionar. Ele sabia que ele não podia ficar quieto. Ele sabia que deveria partir dele uma ação, uma atitude ativa de posicionamento na sua vida para poder estar diante da presença de Jesus. Muitas vezes a gente busca Jesus, quer buscar a Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio de vir a um culto, por meio das nossas orações, mas a gente está sempre naquele posicionamento passivo de Deus, faz tua obra aí. Quem está entendendo isso? Faz tua obra, completa a tua obra. Estou aqui. Certo, mas e aí? Nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa atitude? Como que nós estamos vivendo as nossas vidas? O que está acontecendo que nós estamos colocando nosso coração diante de Deus? Nós precisamos aprender que a fé coloca a gente numa posição ativa, de pessoas que estão sempre ali se colocando à disposição de Deus de encontrar Jesus Cristo. E de não o contrário. Olha, se Deus quiser, Ele vem atrás de mim e Ele faz. Se Ele quiser, Ele há de me procurar. E Ele vai resolver o meu casamento. Ele vai visitar os meus filhos. Se Ele quiser. Jesus quer. Jesus iria passar por aquele caminho e entrar em Jericó, tendo esse cego se manifestado ou não. Quem que ia perder a chance da vida dele? Era o cego. Se ele não tivesse manifestado, ele não teria outro encontro com Cristo. Aquele era o encontro da vida dele. Ele entendeu isso, se manifestou, se posicionou e buscou a Jesus. E nós precisamos aprender, diante das nossas necessidades, a clamar Jesus, a buscar Jesus e não ficar esperando. A gente mostrar que nós queremos realmente viver uma vida transformada, uma vida diferente da que nós vivemos. Então, no verso 37, eu pedi para você repetir, porque ele perguntou, quem é esse que está passando aí? O que eles disseram? É Jesus de Nazaré. Falaram, Jesus. Um homem chamado Jesus, e era comum naquela época você falar Jesus da cidade dele. Então, por exemplo, no meu caso seria Bruno de São Bernardo do Campo, porque eu nasci em São Bernardo do Campo. Então era a forma ali de fazer uma distinção. Então está passando aí Jesus, um homem chamado Jesus, o Nazareno. Ele veio lá de Nazaré, família criou lá, cresceu lá, rapaz bom. Um homem. A multidão apresentou Jesus para esse cego como um homem qualquer. Mas esse homem não reconheceu Jesus como um homem qualquer. Como é que ele clamou a Jesus no próximo verso, no próximo versículo? Jesus, filho de Davi. Olha a diferença do posicionamento deste homem. Olha a diferença de alguém que se relaciona com Jesus sabendo que ele é o Filho de Deus. O Cristo, o prometido, aquele que viria para salvar, para transformar, para nos resgatar, glória a Deus por isso. Olha a diferença de posicionamento. Não, é apenas Jesus, um homem qualquer que veio lá de Nazaré. Ele falou, não, esse daí que está passando, um cego, hein? Um cego que enxergava mais do que toda aquela multidão que estava junto com Jesus. Um cego que era deficiente físico, mas não era deficiente espiritual. Uma multidão que não apresentava deficiência física da cegueira, mas tinha deficiência espiritual da cegueira. Ele diz, não, esse é o filho de Davi. Ele vem lá da linhagem de Davi. Ele é o que foi prometido. Ele é o Cristo. Ele é o ungido.
Ele é o enviado de Deus. Então eu não vou clamar por Jesus o Nazareno, eu vou clamar por Jesus, o filho de Davi. Isso muda tudo. É por isso que Jesus atende o seu clamor, porque ele não clamou Jesus o Nazareno. Quantos daquelas multidões estavam gritando o nome de Jesus, mas no seu coração buscavam Jesus o Nazareno? Mas esse homem soube discernir e soube buscar Jesus, o Filho de Deus. E quando alguém sabe discernir que Jesus é o Filho de Deus, Jesus para tudo para atender e para conversar com essa pessoa. Jesus parou tudo para ter um encontro, um momento de qualidade, um tempo de qualidade com esse homem. E aí ele vai chamar esse homem, lá no verso 41. E ele vai perguntar para esse homem, olha, o que queres que eu te faça? E aí entra um grande momento da vida desse homem e entra um grande momento das nossas vidas, porque o que pedir? Quando Jesus para tudo e pergunta para nós, o que queres que eu te faça? O que será que nós pediríamos a Jesus? Como é que está a qualidade? Aí eu volto à pergunta inicial. Temos quantidade, tudo bem, não tem problema, mas e como está a qualidade dos nossos pedidos? Se hoje Jesus parasse aqui e falasse, filho, filha, parei o tempo para você. O que queres que eu te faça? O que será que nós pediríamos? Chegando no final de ano, virada, mega da virada. Jesus, o que acontece? Vou explicar, né, porque a gente gosta de explicar para Deus. Quando a gente tem uns planos ruins, a gente gosta de explicar para tentar convencer Ele. Então, Jesus, o que acontece? Minha vida financeira está meio atrapalhada. O senhor sabe disso. Tem a mega da virada. Se, de repente, você sopra os 6 números, para mim, eu fico milionário. Eu sou filho de Deus. Eu dou o dízimo. Olha que bonitinho. Não, como se fosse um presente para Deus dar o dízimo. Não fosse obrigação nossa. Eu dou o dízimo. Quem está entendendo isso? Aí fica um crente com a vida financeira atrapalhada, que virou milionário, que vai perder tudo e vai continuar com a vida atrapalhada. O que ele deveria pedir para Deus? Me dá domínio próprio, discernimento, sabedoria, para eu poder lidar com as minhas finanças do jeito que o Senhor quer que eu lide, porque não é bagunçado. Sabendo gastar o tanto que eu ganho, sabendo poupar, né? Sem gastar mais, para poder ter disciplina, controle financeiro e honrar o Senhor por meio das minhas finanças. Amém. Quem está entendendo a diferença? São pedidos diferentes. Um pede segundo o desejo, outro pede segundo a necessidade. Não é verdade? Senhor, o que eu estou precisando? Eu estou querendo, Senhor, um casamento. Por quê? Porque aí eu vou ficar feliz. Vou ter uma vida completa, vou ter uma vida feliz ao máximo. Aí pega uma pessoa infeliz, que casa com outra pessoa infeliz, um dá conta de suprir as carências do outro, dá um tremendo chabu, e aí divorcia os dois infelizes. Quando na realidade eu precisava ter pedido para Deus o quê? Hã? E ainda põe a culpa em Deus. Ó, foi o marido que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu, igual Adão e Eva fizeram. Quando na verdade eu tinha que ter pedido para Deus o quê? Que eu pudesse aprender a viver feliz comigo mesmo, para que quando eu encontrasse a pessoa que Deus separou para mim, eu pudesse também o quê? Derramar dessa felicidade na vida do outro, ao invés de querer sugar o que ele tem. Muda tudo, não muda? Olha a diferença e a qualidade da oração. Então a gente chega diante de Deus e a gente pede assim, o que queres que eu te faça, Deus? Eu quero um país melhor. Eu quero um país em 2023 com o presidente X ou o presidente Y, porque vai ser um país melhor. Um homem para governar, somos 230 milhões, não somos? Se eu não me engano? 230 milhões.
E a gente fica querendo um homem para resolver aquilo que 230 milhões tinham que resolver. Porque corrupção não é trabalho de um homem resolver. Corrupção é trabalho de 230 milhões de pessoas não serem corruptas na padaria, não serem corruptas dentro de casa, não se corromperem no serviço. Quem está entendendo isso daqui? São pedidos diferentes. Por que nós pedimos e não somos atendidos muitas vezes? Porque nós temos pedido mal. Nós não temos refletido no que nós temos pedido, na raiz daquilo que nós temos pedido. Nós temos pedido segundo os nossos desejos e não segundo as nossas necessidades. Muitas vezes pedimos sem pensar, apenas por pedir. Pedimos soluções instantâneas, ao invés de pedir que Deus haja de maneira estrutural dentro dos nossos corações. E esse homem, ele pediu: Jesus, eu quero voltar a ver. E Jesus, eu creio que ele parou tudo para deixar essa lição registrada hoje para nós na Bíblia, para que nós possamos também pedir para Jesus nas nossas orações: Jesus, não deixa eu viver a minha caminhada cristã como um cego espiritual. Oh Deus, permita que eu volte a enxergar com os olhos da fé, para que eu possa olhar para a minha vida e discernir o que eu necessito e colocar as minhas necessidades diante do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração sobre isso. Em seguida nós vamos participar da ceia. Hoje é o culto de ceia, então tem uns minutinhos a mais. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Apresente sua vida ao Senhor. Apresente seu coração diante de Deus. Hoje o Senhor nos chamou aqui e Ele pergunta, Ele faz a mesma pergunta que Ele fez para o cego. Para esse homem que foi transformado. Ele fala: filho, filha, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para você aí na sua vida? Fala para mim, conta para mim. Às vezes nós temos dificuldade até de falar para Jesus o que a gente quer que Ele faça na nossa vida. Mas Jesus, Ele quer escutar. Jesus sabia que aquele homem era cego, mas Ele não agiu sem antes perguntar e sem antes receber uma resposta. Então, fala, conta para Jesus o que você necessita nessa noite. O que quer que Jesus faça. Qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus visite? Que Jesus visite no seu coração, que trate na sua vida. Qual é a área da sua vida que você está precisando experimentar de mais amor, de mais perdão, de mais domínio próprio? Qual é a área da sua vida que você está precisando experimentar de mais mansidão? Qual é a área da sua vida que você está precisando que Jesus visite essa noite e que te cure da cegueira espiritual? Porque muitas vezes nós vivemos nossos dias no automático, no ativismo, fazemos muitas coisas, mas o essencial tem ficado para trás, que é discernir o que estamos vivendo, o que estamos fazendo. Discernir para sabermos se estamos vivendo no caminho de Cristo. Senhor, nessa noite, como igreja do Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai. E nós queremos pedir: cura-nos, Senhor. Cura os nossos olhos da fé. Oh Deus, não nos permita viver como cegos espirituais que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Oh Deus, nos ajuda a olhar para as nossas próprias vidas e reconhecer quais são as nossas necessidades, reconhecer quais são as nossas fragilidades. Nos ajuda a olhar para nós mesmos, Pai, e saber reconhecer aonde que nós estamos precisando. Qual é a área da nossa vida que está carente do Senhor? Oh Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Jesus, entra na nossa vida, Pai, e tem liberdade no Teu Santo Espírito para transformar os nossos corações, as nossas mentes, a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Nos ajuda, Jesus, a olhar para as nossas vidas com os Teus olhos, olhos de amor, olhos de graça. Olhos, Pai, de intencionalidade. Olhar, Pai, que nos permite viver as nossas vidas não no automático, mas uma vida com sentido.
Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa, Pai, porque buscando aquilo que nós desejamos, muitas vezes negligenciamos aquilo que nós necessitamos. Mas nessa noite nós queremos, Pai, sair daqui renovados, porque saímos daqui curados de toda a cegueira espiritual, sabendo olhar para as nossas vidas, para os nossos corações e enxergar onde nós temos precisado mais de Ti. Nos ajuda a buscar o Senhor e é mais do que isso, a encontrar o Senhor todos os dias, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, que nós possamos encontrar o Senhor se revelando a nós em amor, em graça. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Quero chamar o pastor Michel para estar ministrando a ceia. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui agora conseguem ver? Todos? Oh, que bênção. Deus é bom. Que palavra maravilhosa para nossas vidas. Para a gente não ficar cego, andando por aí, a esmo, e sim ter um rumo, um objetivo. Não é verdade? Então tá bom. Nós vamos adiantando aqui, porque o tempo já está muito corrido. Eu gostaria de, enquanto dissesse algumas palavras, vamos fazer por ordem, primeiro essa fileira, o meio, depois aqui, ok? Vem pegar aqui o seu cálice do suco da uva, o pãozinho, ok? E segura aí contigo, fica aí porque nós vamos tomar todos juntos, ok? Enquanto isso, faz a seguinte reflexão. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, no verso 26, porque todas as vezes, que é o nosso caso aqui, que vamos fazer de comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. É uma coisa interessante, Jesus, naquela sexta-feira da Páscoa, Jesus chamou os seus discípulos, que até então eram servos de Jesus, mandou ir lá, aprontar aquele lugar, um cenáculo, onde ele pudesse fazer aquela ceia da Páscoa. E Jesus, olhando depois para os discípulos, falando assim: vocês são meus amigos, meus amigos. E eu queria que vocês entendessem que essa noite vai ser a última noite que eu vou cear, ou comer desse pão com vocês, ou tomar desse vinho, o suco da uva, e depois somente quando voltar aqui. Então nós temos que ter uma visão muito clara e sucinta, que é falar assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Se você tiver que pedir alguma coisa, eu vou dar uma dica, fala assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Quando a gente achar que nessa vida não tem mais jeito, nós olhamos a perspectiva e não encontramos. Tentamos achar um horizonte e não vemos nada, mais nada. Nossos planos se esgotaram. Isso é muito bom. Esse pensamento é muito bom porque nessa hora você vai poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque Jesus subiu aos céus. Foi a última ceia. Mas ele fez uma promessa: toda vez que comerdes e beberdes, lembrareis de mim, porque eu vou ao meu Pai, vem o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês. Senão a gente não suportaria o nosso dia a dia. Mas um dia eu voltarei e cearei junto com vocês novamente. Amém? Então nós sabemos qual vai ser a última ceia. Vai ser lá com o Senhor Jesus. Isso é bênção. Então faça uma reflexão agora que você tem essa visão, você sabe pedir, pede para Deus, pede o perdão dos seus pecados, perdão porque às vezes pedimos coisas erradas, né? Mas Deus é bom. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje nós temos uma visão diferente. O Senhor nos concedeu a graça
de podermos ver um lado espiritual totalmente novo em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Esse é o grande milagre em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa-nos porque muitas vezes erramos como pedir, mas hoje, pela Tua graça, nós temos esse milagre acontecido em nós. Obrigado. Diz a palavra de Deus, pode pegar, separa o vinho, tá ok? Cuidado para não deixar cair. Nós vamos tomar do pão primeiro. E diz assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor, verso 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, segura o pão aqui. Fica mais fácil trocar com a esposa enquanto ela vai abrindo lá. Jesus tomou o pão e disse o seguinte: esse é meu corpo. É aquele corpo que foi pisoteado, foi chutado. Aquele corpo que recebeu uma coroa de espinho. Olha só, ele fez tudo isso por mim e por você. Então vamos dar graça ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado, porque hoje estamos aqui dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós queremos estar em comunhão com o Senhor, mas enquanto o Senhor não vem, nós queremos lembrar que um dia o Senhor padeceu por nós. O Senhor sofreu, carregou todas as nossas culpas, nossas enfermidades, todo o castigo que vinha para nós, o Senhor carregou contigo. E te damos graça porque reconhecemos. E esse pão que vamos tomar agora, queremos que o Senhor abençoe, porque lembramos o sacrifício que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor Jesus. Podeis comer. Obrigado. Verso 25 diz assim, do mesmo 1 Coríntios 11, diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão, este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha que coisa bonita. Nós estamos anunciando, sim, hoje aqui, a morte do Senhor. Mas qual o sentido? Até que Ele venha. Amados, que essa seja a nossa visão, que não seja outra. Porque quando nesse mundo a gente não encontra mais, seja o que for, esperança, seja o que for, olha, só podemos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não percamos, não perdemos essa visão em nossas vidas e sabermos pedir ao Senhor, amém? Não é como o pastor Bruno disse, aprendi muito hoje, não é Jesus o Nazareno, é Jesus, filho de Davi. E a gente poder clamar humildemente: tem misericórdia de mim. Queremos ver, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, porque esse sangue foi derramado lá naquele madeiro, naquela cruz, Senhor Deus, para nos redimir, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fez presente isso em nossa vida, esse sangue maravilhoso que nos revestiu com um poder maravilhoso que vem dos altos céus.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje lembramos a morte de Cristo. E esse sangue representa como se fosse lavado pelo Cordeiro. Obrigado, Senhor Deus, que fez novas vestes em nós. Muito obrigado, fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Podeis tomar. Tem alguma canção para encerrar, alguma coisa? Nada? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, faz assim com a sua mão, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos acompanhe, não é verdade? Que nos acompanhe até nossas casas. Você que nos acompanhou também, fez uso do cálice e do vinho aí na sua casa, também, agora nesse momento, nós queremos pedir essa bênção para o Senhor, para nossas vidas. Querido Pai, queremos te agradecer por cada um aqui presente, por cada um aquele que compartilhou juntamente conosco a ceia do Senhor, que pôde participar aí na sua casa. Então, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor derrame as bênçãos sobre nossas vidas, e principalmente agora que estaremos retornando para os nossos lares, e aqueles que já encontram nos seus lares, Senhor Deus, acampa os seus anjos ao redor de nós, guarda-nos e nos proteja. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Maranata, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém? Que Deus vos abençoe, uma ótima semana. Deus é bom, não é verdade? Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser.